começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed3 está no ar em um episódio, eu diria, mais que especial pra gente. Muito boa noite, Leozão, Mano Mixel. Vocês estão bem? Passaram bem o Dia das Mães com vossas respectivas mamães da vida e do coração? Melhor impossível, ainda mais agora em sua ilustre, doce e maravilhosa presença, Rafael Medeiros. Olha, sobre os Dias das Mães, eu não quero comentar muito porque eu estava com uma leve intoxicação bacteriana que promoveu assim um processo de evacuação líquido por Nossa, muitos dias. Então não foi tão legal assim. gente, a gente jura que esse tipo de coisa não é combinado, ele só chega e fala. Não foi mesmo, cara. Ele está vermelho neste momento. E olha que eu já vi ele fazer cada coisa nessa vida que Que eu isso, imaginei que gente? seria impossível que ele se ruborizasse dessa maneira. Mas, gente, ossos do ofício, a vida é o que ela é, entendeu? Leozão comentando que fez Ah. download e upload durante o Dia das Mães. Não só o Dia das Mães, os dias anteriores também. Meu Mas, ó, Deus. medicação pra dentro e vida que segue. Jesus. Melhoramos já. Leozão, não tinha forma mais especial de abrir esse episódio, eu diria. Era impossível pensar num jeito melhor. Não, os ouvintes se abrir preocupam esse com a episódio. gente, entendeu? Com a nossa saúde, certeza. nosso bem-estar. Tá Então é certo. importante comunicar. Mano, Mixel, agora que o Leozão já literalmente cagou este Que episódio, isso? fale, mano, Mixel, por que este episódio é especial? O que traz especialidade a este episódio? Porque a gente teve que gravar 99 episódios, mais especificamente eu e você, que o Leozão entrou depois nessa história aqui, né, Leozão? Por isso que você não está dando devido respeito e solenidade que o momento requer. Mas a gente teve que gravar 99 episódios para chegar aqui, no 100º episódio, e o Leozão estragar o episódio. Estamos a 2 minutos e meio aí dentro do episódio aí, e eu já me arrisco a dizer que não tem mais como salvar o episódio. Esse episódio está mais perdido do que a série do Cavs contra o Celtics, mais perdido que o Oklahoma City Thunder contra o Dallas. Esse episódio já era, porque nessas aí ainda pode ter virada, mas aqui acho difícil a gente virar o jogo nos próximos minutos. Olha, os maldosos diriam que eu estou cagando e andando para esse episódio. Mas já não estou mais. Porque você tomou seu remedinho, né? Mas, Rafael Medeiros, é o 100º episódio. Muito bem, mano, Mix. Estamos com o 100º episódio, como diria o choque de cultura, desta franquia que é o Ed 3. Essa franquia vitoriosa que é o Ed 3. Meus amigos, primeiramente, antes de começar e falar mais nada, eu queria agradecer vocês pela presença e por estarmos aqui juntos mais uma vez. E, obviamente, mandar um queridíssimo abraço e beijo para o nosso querido Gabriel Spanger, ou mais conhecido como Barretos Beast, que também faz parte dessa nossa história. Gabs, pai Gabs agora, né? Novo apelido dele, pai Gabs. Ou mais conhecido também como mais traíra que o Vitor Pereira, porque largou a gente na mão no meio do caminho. Eu ainda não superei. Mas o Leozão é legal também, tirando quando ele entra em certos assuntos. Mano Mixel, para quem não nos conhece e quer conhecer mais, ou quer curtir mais, ou quer saber mais, ou quer acompanhar lançamentos dos nossos episódios, aonde as pessoas encontram o Ed 3, além, obviamente, de passeios pela Disney, né, assistindo aí jogos ao vivo do Orlando Magic, etc. Vocês encontram a gente no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta quando tem episódio novo. E também encontram a gente no Twitter, a.k.a. X,
Tô cada vez com a minha pronúncia do inglês melhor. AKA. No @podcast é de 3, sem o underline, neste caso. Então, no Instagram tem underline, no Twitter não tem underline. Lembrando sempre que é tudo em letra minúscula, que o 3 é escrito por extenso, não tem acento em lugar nenhum, enfim, escrito do jeito mais simples possível, porque nós somos pessoas simples, pessoas do povo que gravam esses podcasts para quem? Para o povo basquetebolista brasileiro. Então, é isso aí. Muito bem. E para o povo jovem, Leozão? Para o povo jovem, siga-nos no TikTok também. No momento enferrujado por questões calendariais, que não permitiram posts. Mas assim que possível retornaremos lá e voltaremos mais fortes. Muito bem. Amigos, depois do nosso pequeno lapso temporal entre o episódio 99 e este, vou dar uma breve atualizada aqui antes de iniciarmos as nossas discussões. Estamos, né, neste momento, dia 13 de maio, nas semifinais de conferência. Do lado leste temos o Celtics, que na primeira rodada eliminou o Heat por 4-1, enfrentando o Cleveland Cavaliers, que eliminou o Orlando Magic por 4-3 numa série que foi a 7 jogos. Na outra semifinal do leste temos o Indiana Pacers, que, pasmem, eliminou o Milwaukee Bucks por 4-2 contra o New York Knicks, que, pasmem, também eliminou o Philadelphia 76ers, pelo mesmo fechamento de série 4-2. No lado oeste, temos aí duas séries imprevisibilíssimas. De um lado, Thunder contra Mavs. O Thunder eliminou o Pelicans por 4-0, uma varrida do Thunder em cima do Pelicans, e o Mavs eliminou o Clippers por 4-2. Do outro lado, temos o Wolves, os Lobos de Minnesota, enfrentando os atuais campeões, o Denver Nuggets. O Wolves também fez uma varrida no Phoenix Suns e o Nuggets eliminou o Lakers por 4-1. Numa série que, apesar do 4-1, extremamente disputada, com jogos fechados ali em seus finalmente. Meus amigos, vamos começar falando do que está acontecendo atualmente. Ao final deste episódio, com um pouquinho mais de tempo, falamos dos times que já foram eliminados ou mais conhecidos como estão de férias, né? Vou começar com uma série que vocês, eu tenho certeza que os dois estão assistindo todos os jogos, adoram. Uma série que eu e o Leozão essa série está fazendo eu e o Leozão quase chutar a televisão. Pacers e Knicks. O Knicks tem mando de quadra, porque foi a segunda melhor campanha do lado leste. A série está empatada em 2-2. O Knicks abriu 2-0, vencendo os dois primeiros jogos em Nova York. Porém, o Pacers empatou, vencendo os dois jogos em Indiana. Inclusive, o último aplicando uma bela de uma surra no New York Knicks. Aí, quase 40 pontos de vantagem para o time de Indiana. Mix, eu vou começar com você, que você tem uma opinião talvez aí mais fria sobre essa série. Eu e o Leozão, a gente está mais emocionado com essa série. Eu diria que vocês estão mais irritados do que propriamente emocionados. Qual o motivo da nossa irritação, mano? O Thibodeau e sua teimosia e sua capacidade muito especial de construir times que são imutáveis ao longo dos 48 minutos. São imutáveis porque não corrigem seus erros, são imutáveis porque não trocam os jogadores, a rotação do Knicks é uma rotação que ela não roda, né? Todo mundo joga lá 48 minutos, então não dá nem para chamar de rotação. O que eu tenho tentado defender para os senhores, apesar de eu concordar que sim, o Thibodeau é teimoso, que sim, o ataque do Knicks muitas vezes é desesperador, eles ficam lá, dependendo do Jalen Brunson, matar uma bola difícil em cima da outra, o que muitas vezes ele consegue, então as coisas acabam funcionando ainda assim. Apesar de eu concordar com isso em linhas gerais, eu acho que não dá para ignorar o tanto de desfalque que esse time do Knicks tem e o tanto de possibilidades, na minha opinião, que isso tira do time.
possibilidades até de rodar mais o elenco, se não de variar taticamente pelos jogadores que estão fora terem características muito diferentes, mas possibilidade de terem mais jogadores úteis em quadra, né? Até o Anunoby, que foi uma ótima adição aqui, o time está machucado nesse momento, o Julius Randle está fora da temporada, então não vamos mais vê-lo por aqui. É supostamente o segundo melhor jogador desse time. Aí vou ficar no supostamente, porque isso é quando a gente fez lá no começo da temporada uma análise ali, a gente achou que era isso. Na prática, nessa temporada, talvez não tenha assim, encaminhado tão assim. Acho até que é uma bênção, por exemplo, o Dante DiVincenzo está jogando e não o Julius Randle. Aí, bem que não é exatamente um ou outro, mas enfim. Mas o Julius Randle tá fora, o Mitchell Robinson tá machucado, o Bogdanovic também tá machucado, que apesar do, segundo o maldoso Leonardo Scarano, nem atleta mais Bogdanovic é, segundo ele, eu ainda acho que é um jogador que poderia adicionar ali um perigo extra numa bola de 3, enfim, e fazer parte ali da rotação também. Então é um time que está sem 4 jogadores que naturalmente fariam parte dessa rotação. Então é meio difícil de exigir que tenha uma rotação muito fluida. Ele estaria usando esses jogadores e fazendo algo muito diferente disso se estivesse com eles à disposição? Talvez não. Mas eu acho que é impossível analisar essa série sem olhar por essa ótica. E aí, por mais que o time do Knicks tenha defeitos, eu acho que é um time que vem evoluindo nas últimas temporadas consideravelmente e tem se mostrado, além de imutável, também resiliente, porque ele continua competitivo mesmo perdendo esses jogadores. Vamos ver se vai ser suficiente para ganhar do Pacers, mas, na minha opinião, o time continua competitivo. Existem também méritos no trabalho do Thibodeau e no trabalho do Knicks. Agora, sobre a série propriamente dita, muito equilibrada. Acho que é a série mais difícil de apontar um favorito, na minha opinião, de todas as 4 séries em andamento. E olha que, na minha opinião, todas as 4 séries ainda estão abertas. Nenhuma das séries está encerrada. Mesmo Cavs e Celtics, que eu acho que é, até pela qualidade dos times, a mais discrepante, muito pela qualidade do Celtics, não que o Cavs seja ruim, eu acho que até ela tem mais direcionamento aqui, e todas as outras também têm mais direcionamento do que Pacers e Knicks. Para mim é a mais equilibrada. Se eu fosse apostar nesse momento, eu apostaria no Pacers por conta das lesões. Mas é isso aí. Leozão, o Mixel tentou defender. Sabemos que tem um equilíbrio, mas quem tá acertando mais nessa série, na tua visão? Quem tá Nossa, mais ali próximo de tentar desgarrar um pouquinho ou não? Não tem ninguém acertando, tá todo mundo errando e o equilíbrio tá nivelado por baixo. eu acho que assim, eu lembro muito da entrevista do. Oh meu Deus, fugiu o nome do queridão. Foi o Nick Nurse. Que ele falou que não importava nada na série entre Knicks e Sixers. Nada importava, o que importava é que no fim do jogo chegava os jogos ficavam empatados ali no fim do jogo, e quem jogasse melhor nos últimos minutos ganhava o jogo, né? O começo dessa série foi meio que isso. Em geral, o Knicks dominava ali o garrafão, principalmente na parte de rebotes, que fazia muita diferença. Isso daí resultava em vitórias ali naqueles fins de jogos pegados e tal. Nos 2 jogos em Indiana, eu senti 2 coisas do Knicks que me incomodaram bastante. Número 1, um time muito cansado. Começou a parecer que eles estavam sentindo pouco, que começou a faltar perna em alguns momentos. Inclusive na parte de rebotes, que o Pacers conseguiu ganhar a batalha de rebotes, acho que nos 2 jogos, não me falha a memória. Que era algo que não acontecia, ainda mais com o time do Pacers, que é notoriamente um time que tem um garrafão muito fraco, né? Então, ser um time que minimamente empata uma batalha de rebotes ou até chega a ganhar, então, tipo, é algo que já começa a acender um alerta, sabe? Segunda coisa, é um time que parece cada vez mais engessado. E aí eu concordo com o Mano Mixel que as lesões fazem muita pressão, muita falta pro Knicks, né? Porque são jogadores que minimamente dariam alguma versatilidade a mais pro time, tanto no ataque quanto na defesa. E a gente sabe como defesas boas produzem ataques bons, né? Por questão de transição e etc. Que é o caso, por exemplo, do Wolves. Mas eu acho que vai além disso esse caso aqui. Eu acho que o Knicks
ele é montado muito baseado no Brunson. E muito baseado no que o Brunson consegue produzir para esse time, não só para ele, mas para o entorno dele. Então, assim, tirando ali basicamente o Donte de Vincenzo, que teve 1 ou 2 jogos ali que foi absurdamente fora da curva, todo o demais, eles ficavam meio que eles são dependentes do Jalen Brunson fazer algo acontecer. E no estado que o Brunson tá atualmente, ele tá com uma lesão, ele tá muito cansado. A marcação do Pacers, que faz quadra inteira com ele, desgasta muito ele. Claramente ele fica muito desgastado no fim dos jogos. A intensidade que Indiana tem jogado nos últimos 2 jogos prejudica muito ele, então é uma transição praticamente infinita em alguns momentos do jogo. É transição ataque e defesa sem parar. Eu acho que o Knicks está começando a sentir a conta de, número um, as lesões, e número dois, o desgaste que eles tiveram a temporada inteira com esses jogadores. Você soma isso, o fato de ser um time engessado que depende do Brunson, que não tem saídas para quando ele não tá conseguindo acertar os arremessos impossíveis, que até algo que a gente comentou mais cedo, né? Que o Brunson tá acostumado a jogar nesse caos, nesse negócio é, meio incômodo pra gente assistir, mas, tipo, ele faz acontecer nesses momentos, ele não tem feito. E quando o Brunson não consegue resolver basicamente por conta própria, esse time do Knicks ele fica completamente travado, ele não faz acontecer. Então, hoje eu encaro a Indiana como fazendo mais coisas certas, porque eles conseguiram basicamente se adaptar a coisas que o Knicks fazia, tanto ofensiva quanto defensivamente, e estão prevalecendo com isso. Eu quero ainda ver o que o Knicks pode trazer de volta agora em questão principalmente defensiva, tá? Porque eu acho que o ataque eles não vão resolver. Você não resolve o ataque trocando um jogador ou outro, trocando uma rotação. Mas se eles melhorarem a defesa e conseguirem principalmente parar o Siakam, eu acho que talvez seja o maior problema para eles, e o TJ McConnell, se eles conseguirem pelo menos bloquear esses dois e, entre aspas, só sair do Haliburton, algo de positivo nesse ataque, o Knicks tem chance. Caso contrário, se eles conseguirem continuarem deixando, por exemplo, o Hart marcando o Siakam e ele só arremessando por cima e fazendo ponto atrás de ponto, eu não vejo muito um caminho para o Knicks nessa série, não. Então, eu espero, de alguma forma, que o Thibodeau, que é a especialidade dele, resolva pelo menos essa parte defensiva. E com a defesa forte, fazendo uma transição e chegando livre, vai entre aspas, para fazer ponto do outro lado, eu acho que o Knicks tem um caminho aí. Se for jogar nessa meia quadra que eles estão jogando nos últimos jogos, é impossível o Knicks ganhar essa série. Cara, Mano Mix, até uma visão que eu tenho, assim, me parece, eu acho que esse ponto do Jalen Brunson cansado, me parece muito a série do ano passado, quando o Knicks também perde pro Cavs, né, no ano passado, ou perde pro próprio Miami Heat, né? Eles ganham do Cavs na temporada Eles passada, ganham se do eu não me engano. Cavs e perdem pro Miami Heat, onde a bola no ataque sempre ia para a mão do Jalen Brunson, e a partir do momento que o Heat marcou o Jalen Brunson, acabou a série, né? Praticamente o Knicks não vive. Não, não dá para pensar em outra forma. Eu sei que tem as lesões, e sim, fazem muita falta os jogadores. Acho que o Mitchell Robinson também é um outro jogador que faz muita falta para esse time do Knicks, especialmente nos rebotes ofensivos. Mas não dá para pensar em nada. Olha, eu acho que dá. E aí eu vou um pouco na linha do que o Léo falou, a fraqueza defensiva do Pacers, o garrafão, é tentar estourar por lá e tentar jogar por lá. Agora, mesmo com o Mitchell Robinson, não é não é esse tipo de jogador. Eu acho que o Hartenstein também não é esse tipo de jogador. Então, falta um pouco explorar isso. Talvez o Julius Randle pudesse jogar um pouco ali também, tem tamanho para, mas também não é a característica principal do Julius Randle ser o cara que explora o garrafão, infiltra pra caramba e tudo mais o tempo todo. Então eu acho que é difícil, eu acho que o Knicks ele é limitado ofensivamente com todo mundo lá. O único jogador que consistentemente é diferente nesse time é o Jalen Brunson. Então até uma das razões de eu achar, e a gente chegou a falar disso durante a temporada, que por mais que o time do Knicks fez um movimento bom trazendo o Anunoby,
O Anunoby também não é esse jogador, não é isso que ele agrega para o jogo. Aí eu não estou nem falando do Garrafão, mas não é um jogador que tem como principal fortaleza o jogo ofensivo, também é um cara de defesa. É difícil ter o imponderável nesse ataque, o cara que quebra uma defesa minimamente organizada. E num nível que não consegue nem explorar a defesa do Pacers, que é uma defesa limitada, reconhecidamente limitada. Eu acho que para mudar de patamar, o Knicks precisa de algum jogador que ocupe esse papel. Obviamente, para essa série de playoffs não dá. Eu acho que vai mais ou menos assim até o final. A tentativa que, de novo, poderia ser feita é tentar usar mais o Garrafão, mas conhecendo aí e concordando com vocês, o Thibodeau e tudo mais, ele é um cara que ele é fiel às suas convicções, para não dizer outra coisa. Então ele provavelmente vai continuar tentando por aí com um sistema de jogo que ele não é ruim, não é desprovido de mérito, mas que vai fazer com que o Knicks tenha sempre jogos bastante apertados, emocionantes, independente de quem seja o adversário. O Knicks é o time que eu acho que ele poderia enfrentar os outros 6 times do leste, e aqui eu estou excluindo o Celtics, e provavelmente a série seria muito parecida, uma série emocionante, cheia de jogos apertados até o final, com chances do Knicks ganhar dos 6, mas tudo com essa característica aí, né? Foi assim ano passado com o Cavs, foi assim já esse ano com o Sixers, foi uma série apertada, né? Poderia ter pendido para o outro lado. Tá sendo assim com o Pacers. Confesso que eu não lembro muito bem como foi uma Heat e Knicks ano passado, se foi uma série apertada ou não, mas enfim, acho que não foi, né? Não foi. Foi uma série Foi bem 4-1. fácil pro Heat. Enfim, caminho possível, explorar o garrafão. Tem um jogador com essa característica e tem o treinador com essa flexibilidade para mudar o jeito de jogar? Acho que não. Então, provavelmente, a gente vai ver mais disso nos próximos 3 jogos. E fica aí um pequeno parênteses. Estamos aqui assistindo, neste momento, Cavs e Celtics, e o Cavs acaba de passar à frente. Perfeito. Acho que um jogador que poderia ajudar nessa explorada de garrafão, né, nessa exploração do garrafão do Pacers, seria o Julius Randle, né? É um cara que gosta muito de jogar na meia barra curta distância e que daria muito mais trabalho pro Siakam defender do que o Josh Hart, né? Mas tudo bem. Leozão, do lado do Pacers, você já falou um pouco do que tá dando certo, essa é a chave do jogo, é jogar com Siakam e Miles Turner destruindo de certa forma o Knicks dentro do garrafão, com o Haliburton praticamente sendo basicamente um distribuidor de bolas e o Knicks sem encontrar uma forma de defender esse ataque do Pacers, né? Só lembrando a todos, o Pacers foi o melhor ataque da temporada regular e nessa série especialmente vai mostrando por que foi o melhor ataque da temporada regular também. Eu acho que é esse o caminho. O Knicks claramente mostrou que ele sente um pouco quando você bota ritmo em cima deles. A defesa que o Pacers instaurou, que é aquela loucura de corre que nem um maluco atrás do seu jogador sem parar e tenta atrapalhar ele o máximo possível, que não é muito bem uma defesa estruturada, mas parece um pouco adolescentes, né, jogando, que é tipo, o seu marcador é aquele, então corre atrás dele sem parar e não deixa ele arremessar a bola fácil. Tá dando certo. Então, assim, óbvio, o DiVincenzo tem tido jogos muito bons, o Alec Burks entrou e fez umas bolinhas ali e tal. Vai acontecer, não tem o que fazer, a defesa é muito ruim, não é um time que sabe defender, então vão acontecer erros, trocas erradas e vai permitir cestas fáceis ou cestas que talvez não deveria permitir uma defesa boa. Mas é que tá dando certo. Eu acho que mais do que impedir também que o Knicks pontue, colocar essa intensidade, essa velocidade tem permitido que o Indiana consiga atacar de forma mais fácil. O Indiana tem muito mais jogadas de transição nesses 2 jogos que ele teve em casa. Tem muito mais espaço, eu sinto, em quadra, porque a defesa do Knicks muitas vezes chega no para defender mal estruturada, não teve o tempo de se preparar para aquela meia quadra. Então o Indiana parece ter sempre alguma vantagem
quando está atacando. Então, assim, eu acho que essa é a lógica do que o Indiana tem que fazer, é botar ritmo, é correr para cima do Knicks e ver até onde eles aguentam, porque, assim, o que me parece hoje é que o Knicks está para estourar, e não da forma positiva, né? E foi assim que o Pacers foi para a final da Copa NBA, né? E E o deu, que de aconteceu certa na final da forma, Copa da NBA? Lakers campeão, né? Ah, Parando, 19. parando o Pacers e esse jogo de transição do Pacers. Acho que é por aí. Acho que a chave para o Knicks, na minha visão, é defender melhor e conseguir parar esse jogo de transição do Pacers, fazer o Pacers ter dificuldade também em jogar mais na meia quadra. Por outro lado, o Pacers manter o que vem funcionando nessa transição e principalmente explorando o garrafão do Knicks, que hoje só com um pivô, né, só com Hartenstein, não consegue, de certa forma, parar os dois bigs, pô, entre aspas, bigs aqui do Indiana Pacers. Muito bem, vamos matar o leste, que estamos assistindo a história acontecer na nossa frente aqui. Celtics e Cavs. Estamos com o Celtics liderando a série por 2-1. O Cavs roubou um jogo em Boston, venceu um jogo em Boston. O Celtics foi lá e venceu um jogo em Cleveland, o jogo 3. Mas parece que essa série tá dando mais trabalho do que o Celtics imaginava, né, meus amigos? E aí, Lauzão? O Celtics, com todo o favoritismo, melhor campanha da temporada regular, pegando um Cavs hoje, inclusive, desfalcado de Donovan Mitchell, e mesmo assim não conseguindo, de certa forma, sobressair e mostrar sua superioridade. O que acontece? Então, isso é curioso, Rafa, porque assim, eles estão demonstrando superioridade, né? Eles estão ganhando a série. Teoricamente, eles ganharam jogos, entre aspas, fáceis ali, os primeiros jogos, não foi aquele Deus nos acuda. Então, é curioso porque eu acho que o Celtics entra muito no que a gente conversou lá na prévia dos playoffs, de o Celtics ele tem que provar algo. Ele é provavelmente o time mais forte da NBA, né? Tem a melhor campanha da NBA. E ainda assim, não tem muita gente que confia neles. E eu acho que esse é o grande ponto desse time. Na derrota que eles tiveram para Cleveland agora hoje é segunda, então foi sábado, né, que eles perderam o jogo. Pô, quando eles começaram a ficar atrás, parecia assim que era o jogo de eliminação, era o jogo 7, eles estavam perdendo, e era desesperador, porque eles pareciam querer fazer tudo de qualquer jeito só para tentar acertar uma cesta e, sabe, diminuir a vantagem, tentar buscar o jogo e tentar virar. Eles se desesperaram muito naquela derrota ali, Só corrigindo, Leozão, o jogo que eles perderam foi o jogo 2, foi na última quinta-feira. bem lembrado. O jogo de Então, sábado foi o que eles foi o que eles ganham ganharam, em, né? em, em Cleveland. Mas nessa derrota, é um time que parece desesperado. Eu acho que isso me preocupa mais no Celtics. Mais do que tá sofrendo contra a Cleveland e tal, porque nos playoffs você acaba sofrendo, você joga um jogo mal, ou outro time joga um jogo muito bem, acaba ganhando e tal, etc. Mas a forma como o Celtics se descontrolou naquele jogo me assustou um pouco. Voltou melhor pro outro jogo, e também para hoje, né? Hoje sendo o Donovan Mitchell, óbvio, mas voltou melhor, querendo ou não, mas eu acho que essa parte que mais me preocupa do Celtics. Eu não acho que o Cleveland tem nível para ganhar do Celtics. E ainda assim eu não confio 100% no Celtics para ganhar essa série. Eu acho que é favorito, mas aquele negócio, eu não duvido que aconteça qualquer coisa e esse time perca. Então, é um time que tá jogando muito bem, é um time que mesmo sem o Porzingis tá chutando muito bem, o ataque não ficou depreciado sem o Porzingis. A defesa continua muito boa e ainda assim eu não confio. É um time que eu acho que a entrevista que o Tatum deu depois da derrota, dele falando que não é um super time, etc. Eu entendi o que ele quis dizer ali, de tipo, a gente não ganhou mérito nenhum na temporada, né? Não tem MVP, não tem o melhor reserva, não tem nada, não tem o melhor técnico e tal. Então a gente não é um super time. Eu entendi que era nessa linha que ele veio com esse comentário. Mas eu encarei aquilo como, tipo, sabe, Uma desculpa já, né? Já é mais ou menos isso. Um negócio de, tipo, não, a gente não é um super time, a gente é um time bom, mas, pô, a gente não é tudo isso, sabe?
E aí, essas coisas começam a me. Assim, é algo que não é de quadra. Não é, não, o cara não fez uma movimentação correta, ou marcou errado, ou sei lá. Vale só lembrar aqui, né? A gente falou muito dos desfalques do Knicks, o Celtics sem o Porzingis, que deve voltar só para talvez uma provável final de conferência, né? Então, Exato. também jogando aí sem um dos seus principais jogadores da temporada regular, né? Mas assim, eu não acho que a perda do Porzingis seja um efeito negativo pro Celtics, tá? Eu não acho que. Ainda mais os confrontos que eles estão tendo. Não é como se o garrafão tivesse sendo um problema pra eles nos jogos que eles perderam e tal. Eu acho que a parte que me preocupa mais no Celtics é a atitude mesmo. É um time que. Sabe quando. Foi outra vez que a gente tava brincando lá sobre. Quando a gente tava falando das nossas expectativas para séries e tal. Eu falei que eu achava que Denver ganhava a série de Minnesota quando tava 2-0 pra Minnesota ainda, se eu não me engano. 2-1. Tava 2-1, verdade. Teve uma visão além do alcance, mas não tanto Não assim, tanto, não que né? você tenha compartilhado, né? Talvez já achasse antes. Mas sabe quando tipo, você olha para um time e você vê que ele talvez tenha um posicionamento, um negócio corporal de quem conseguiria vencer uns obstáculos? Denver me passa isso. Boston não me passa. Eu acho que toda essa série, a série contra Miami também, elas me mostraram muito isso, que, tipo, Boston em situações ruins fica muito desesperado. Eles não sabem se virar. E aí aquele negócio, eles estão jogando hoje com Cleveland num jogo pegado e tal, se perde hoje com o do Donovan Mitchell, vai para um jogo 5 lá de novo em Boston, sai 10-0 atrás no placar, sabe? Eu acho que o Boston é esse tipo de time que não consegue fazer o que o Nuggets faz, de ser o time que vira jogos no último quarto, que foi basicamente o que o Nuggets fez com o Lakers em todos os jogos. Então, eu acho que de tudo que o Celtics me apresentou, é um ótimo time, talvez seja o time mais consistente da NBA hoje, e eu ainda assim não consigo confiar neles por, sei lá, por questão comportamental mesmo. Eu acho que isso me assusta mais do que qualquer coisa que seja problema de quadra. O problema comportamental é muito mais difícil de você resolver, na minha visão. Boa. É a famosa atitude de vencedor, né? Atitude de É, campeão, né, Lazão? Muito bem. exatamente. E gol do Luciano, tá? Só pra constar. Disciplina Ma- por zona de rebaixamento. Então vai, Luciano. Mano Mixel, do lado do Cavs, apesar de não estar jogando hoje, temos um Donovan Mitchell desde a primeira rodada contra o Magic, mostrando porque ele é um dos grandes jogadores da liga, né? Atuações assim espetaculares e, obviamente, carregando e muito o time do Cavs nas costas, especialmente na primeira rodada, dadas as atuações, né, que acho que vocês todos concordam comigo, pífias de Darius Garland e Evan Mobley, especialmente contra o Orlando Magic, né? Sim. Acho que o Mitchell tem um longo histórico de ser o super-herói dos playoffs que não chega em lugar algum, né? Acho que desde a época do Jazz era sempre isso, fazendo grande atuação em cima de grande atuação, pontuando pra caramba, sendo ofensivamente um jogador totalmente desequilibrante, mas por alguma razão e aqui quando eu falo por alguma razão, não estou querendo dizer que essa razão tem a ver com ele. É o que é, e eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é sim um jogador excelente, ele nunca esteve num time que fosse tão excelente quanto ele, desse todas as condições que, por exemplo, outras grandes estrelas da NBA, como os próprios jogadores aqui do Celtics, têm quando olham para o lado e veem outros que jogam tanto ou quase tanto quanto eles. O Mitchell nunca teve isso. Inclusive, eu acho até que o Cavs, individualmente, o Cavs é um time muito bom, né? Eu acho o Evan Mobley muito bom e o Garland muito bom. Mas, até por característica de jogador, não é tão simples assim fazer o encaixe. Em alguns momentos parece que vai, inclusive, na minha opinião, no ano passado até pareceu mais que ia do que nesse ano. Esse ano foi uma temporada mais arrastada. Mas a hora que chega no playoff, o Mitchell cresce, chama o jogo e tenta desequilibrar mesmo e consegue atuações muito impactantes. É que, apesar de concordar com o Leozão que o Celtics não passa toda aquela confiança, acrescentando que eu acho que um pouco disso é por conta do histórico, né? Então,
como a gente já viu o Celtics perder séries de playoff que ele não deveria perder, ou minimamente se complicar em séries de playoff nas quais ele não deveria se complicar, a gente fica procurando sinais, né? A gente está ali sempre procurando um sinal de que vai dar ruim. Agora, se a gente olha um pouco mais de longe, um pouco mais friamente, né? Nesse momento, o Cavs o Celtics jogou 8 partidas de post-season e ganhou 6 e perdeu 2. Então, é um aproveitamento excelente. Está caminhando aqui agora com 75 ou 69 para ganhar a 7ª de 9. Mas eu concordo que em alguns momentos parece que o time está procurando motivo para se perder. Ainda assim, ainda que Mitchell jogue muito e hoje ele está fora, né? Mas o que piora ainda mais a situação do Cavs. Mas ainda que o Mitchell jogue muito, eu acho que essa série é uma série que eu ficaria surpreso se ela chegasse no jogo 6. Não é que vai dar que eu acho que o Cavs pode ganhar. Ficaria surpreso se ele ganhasse mais um jogo. É o tipo de frase que eu solto para daqui a meia hora ele ganhar o jogo 3, o jogo 4, mas enfim. É muito Daqui meia hora o Cavs abre uma corrida de 21-0 aqui no Celtics. Eu não disse que não vai acontecer, eu só disse que eu ficaria surpreso. E eu sou uma pessoa que às vezes eu me surpreendo, então tá tudo certo. Mas, cara, eu acho que o Mitchell aí, eu ainda quero ver ele num time bom, tipo no Houston Rockets. Acho que ele seria uma ótima adição pro Houston Rockets, que agora tem a pick 3 aí do draft, então tem um ativo valioso aí pra trocar. Eu acho que isso é um desejo de todos nós, assim, o Léo falou muito sobre atitude, e eu acho que a atitude do Donovan Mitchell, ela sempre foi muito positiva, assim, muito determinada, muito forte. É óbvio que, cara, a gente já falou disso aqui, quando a gente começou esse podcast analisando a final entre Phoenix Suns e Golden State Warriors, em que a gente falou que o Devin Booker sozinho lá atrás não ia ganhar aquela série, né? Que obviamente o contexto o conjunto, aliás, do Golden State era muito Golden State não, desculpa, do Milwaukee Bucks. Na época o time do Bucks era muito mais forte coletivamente do que o Phoenix Suns sozinho, mas eu acho impressionante como ele consegue não só jogar muito bem tecnicamente falando, mas ele consegue trazer o time, ele consegue trazer a torcida, ele consegue trazer o estádio, o ginásio para dentro e inflamar. E aí sim, eu acho que o Cavs muito mais na raça consegue sobrepor a diferença técnica, né? Eu acho que o time o Derrick White saindo de quadra, hein? Mas acho que o time do Cavs é muito empurrado por esse Donovan Mitchell capaz de na atitude trazer os seus companheiros, trazer a torcida e de certa forma equilibrar e ser competitivo. Eu queria muito vê-lo no jogo. E aqui eu acho que vale um ponto, assim, se o Cavs minimamente, se o elenco do Cavs tiver uma partida como a de hoje, onde o Mobley tá jogando bem, o Darius Garland tá jogando melhor, eu acho que com o Donovan Mitchell decisivo, como ele sempre é, a chance do Cavs tornar a vida do Celtics muito mais difícil é grande, tá? São jogadores jovens, gente. A gente já falou dessa equipe do Cavs. São caras muito novos que se começam a encaixar e serem melhores em momentos decisivos, eu acho que tem uma boa chance desse time do Celtics também começar a ser melhor. Lembrando, o Cavs trouxe um pouquinho mais de profundidade a esse elenco, com o Max Strus, o Niang, que eu acho que podem, de certa forma, não vão decidir a vida, mas podem ajudar esse time a ser um pouquinho melhor e mais competitivo. E nessa linha que você falou, Rafa, eu acho que a gente pode traçar um paralelo do que Dallas fez, né? Porque o Mitchell, ele tá meio que numa situação Doncic ali. De ele basicamente tem que tentar levar um time sozinho ali nos playoffs. Então, talvez o que falte para Cleveland, óbvio que não vai conseguir agora, mas é conseguir organizar um elenco de apoio para a superestrela deles. Porque, tipo, a gente já viu que o Donovan Mitchell é muito bom, que ele consegue levar um time longe por conta própria, basicamente. Se você der peças estruturadas ali em volta dele que correspondam nesses momentos,
você consegue chegar muito longe, tipo... É aquele negócio, o Kyrie chegou sem a gente achar que dava um fit muito bom, mas ele, agora nos playoffs, ele virou, sei lá, o melhor defensor da história do basquete, parece. Porque ele Totalmente chega... inacreditável isso. Não, mas é porque, sabe o que eu acho que acontece nessas situações? É um cara que ele tá disposto a fazer o que precisa pra ganhar. É Eu acho que isso. muitas vezes os times faltam eles jogadores assim. É o E cara quem diria que... que o cara ia ser bem o Kyrie, né? Então, é que eu acho que... Não sei se ele tomou um choque de realidade, alguma coisa aconteceu, mas o que eu sinto que falta no Kevs talvez seja esse tipo de cara. Seja o Darius Garland perceber que ele tá acertando zero de todas e não arremessar aquela bola de três. E abrir pra receber essa bola de três, dá um fake, enfia e toma uma falta, sabe? Ou É, cria algo a mais. O Cari não tava atacando bem, ele rodou a bola e deu a vida na defesa. Às vezes eu acho que falta um pouco disso em alguns outros jogadores para tentar entender, tipo, como eles podem construir ou apoiar o time deles sem precisar fazer 30 pontos num jogo. Pra mim, isso é técnico. Pode ser. E olha que eu não sou um grande fã do Jason Kidd, não, mas é técnico. isso pode ser técnico, mas eu acho que a gente vai falar de outro time aqui do outro lado que falta esse tipo de atitude dos jogadores. Eu já vai chegar lá também. Rapaz! Mete o corte, mete o corte. Muito bem, meus amigos. Leozão, Mano Mix, é o palpite para a final de conferência do lado leste. Pra mim é Pacers e Celtics. Mano Mixel. Acho que Pacers e Celtics também, como eu disse, com muita dúvida no Knicks e Pacers, mas pelas lesões e tudo mais, Pacers. Cara, se o Pacers for para a final, olha, será uma grande surpresa. Para a final, não de conferência. Eu também acho que ele tem grande chance de ir para a final de conferência. Vai ser, acho que, a surpresa do ano, hein? Olha, eu diria que seria, na última década, o time que mais me Eu surpreenderia. tava pensando exatamente nisso A também. Eu acho mais. que... Mais surpresa que o Borussia Dortmund nessa final de Champions. Muito Mas só mais. um ponto aqui. Eu acho que pro Celtics é melhor pegar o Knicks do que pegar o Pacers, tá? Só por uma questão de estilo de jogo, se o Pacers começar a correr pra cima do Celtics assim, metendo 3, 4 bolas de 3 seguidas ali e tal, vira um Deus nos acuda, eu não acho legal pro Celtics. E o Celtics também não é o time que tem as melhores armas. Talvez o único lugar onde o Celtics não tem as melhores armas é exatamente para explorar a fraqueza de garrafão. Exato. A Ainda não mais ser se a que o gente pensar num Porzingis Porzingis volta, né? fora. Mas é que mesmo com o Ele Porzingis, não joga no garrafão, é né? tradicional. Exato. Ele É, não é o Embiid que vai trombar com 6 caras ali e enterrar uma bola. um Robert Williams da vida talvez fizesse mais isso se tivesse joelho, né? Do que o próprio Porzingis. Mas concordo que a situação melhora um pouco com o Porzingis. Mas também é um time que não vai tirar tanta vantagem disso. Mas, assim, mesmo que venha um Haliburton inspiradíssimo, eu ficaria muito surpreso se desse jogo, viu? O que Pascal Siakam fará com Jaylen Brown ficará nos livros de história, tá? É um confronto interessante. É um confronto bastante interessante. Muito bem, meus amigos. Vamos para o outro lado, que aqui o bicho tá pegando. O negócio tá tenso. Quem é torcedor de um desses 4 times deve estar com o coração na mão. Vamos começar com o confronto do primeiro colocado da temporada regular do lado oeste, o Oklahoma City Thunder, contra o quinto, Dallas Mavericks, que eliminou o quarto, Los Angeles Clippers. Mano, Mixel, o Dallas entrou na mente dos meninos de Oklahoma? Cara, eu não acho que é tanto por aí o caminho da explicação da série, sendo bem sincero. Eu acho que o ponto é que o Dallas, pós-trade deadline, é um time muito melhor do que era antes, porque trouxe bons jogadores, não são jogadores espetaculares, mas o Dallas talvez não precisasse de jogadores espetaculares, porque Doncic e Kyrie já são espetaculares. Mas trouxe PJ Washington e trouxe Daniel MVP Gafford, que são bons jogadores e talvez fossem exatamente o que o Dallas precisasse em relação à característica e tudo mais.
E fez um time equilibrado, coisa que a gente não via no Dallas há muito tempo. Aliás, acho que coisa que o Luka Doncic nunca teve no Dallas. Agora tem um time equilibrado. Tem um time que faz sentido. Que entrosou bem, que parece estar se divertindo jogando, parece que Luka e Kyrie se gostam, não só dentro de quadra, mas enfim, parece que eles têm uma química boa. Então, tá funcionando. E aí você entra em algumas questões, como por exemplo, que para mim são decisivas. Garrafão. De novo, vamos falar de garrafão, né? Na NBA das bolas de três, a gente tá falando de garrafão toda hora, né? Não dá para esquecer também desse aspecto do jogo. A vantagem do Dallas em rebotes, e principalmente em rebotes ofensivos, é esmagadora. E, cara, rebote ofensivo é um negócio que você não pode dar para o adversário. Estatisticamente, entre ali bandeja, bola de dois, bola de três, um time de NBA faz mais de 40% dos seus ataques, um bom time de NBA faz mais de 40% dos seus ataques, coloca eles para dentro. Se você dá uma segunda chance em cima dessa estatística, você vai saltar de 40 e alguma coisa para mais de 60. Não dá para ficar dando esse tipo de oportunidade toda hora. E talvez aqui, né? Assim, eu não quero falar sobre o que o Oklahoma tem que tirar dessa temporada, porque ele não está eliminado ainda. Mas talvez essa seja a maior coisa para se pensar no futuro, porque o Chet Holmgren não é este jogador que ocupa este espaço ainda. Eu acho que até pela força física propriamente dita. E talvez não vá ser. E aí talvez tenha que se pensar alguma coisa para o futuro, que não é botar o Chet no banco, porque ele é um jogador muito acima da média, mas pensar como que você compensa isso de alguma maneira. Mas enfim, isso é papo para quando o Oklahoma for eliminado, se o Oklahoma for eliminado, porque eu acho que a série ainda está aberta. Porque... Mano, Mix, eu só trazendo números, o OKC é a terceira pior equipe de todas que se classificaram para os playoffs em pontos de segunda chance. O OKC permite 15,4 pontos por jogo ao seu adversário em pontos de segunda chance. Os dois piores times nessa estatística já foram eliminados, que são Phoenix Suns e Philadelphia 76ers. O Mavis é o sétimo melhor nessa estatística. Ele permite 12,7 pontos ao seu oponente. Tá? Além disso, em pontos no garrafão, que é o que você estava falando aqui também, deixa eu pegar. Aqui o Oklahoma já tem uma diferencinha, apesar da diferença ser menor, mas ele é o terceiro melhor equipe em termos de permitir pontos no garrafão aos seus adversários. O Oklahoma permite, em média, 40,6 pontos no garrafão para os seus adversários, enquanto o Mavis é o quinto, permitindo 42,9. Mas os pontos de segunda chance realmente do OKC são uma falha mesmo, muito grande. E tem sido muito gritante nesses jogos contra o Dallas tem explorado isso, tem explorado porque, de novo, agora tem as peças para se ajustar e para explorar, porque se não tivesse o Daniel Gafford, teria problemas, porque o Paul eu não ia fazer isso tão bem, o Livre é garoto ainda, enfim, e tudo mais. Mas, para mim, a série ainda está muito aberta, porque com tudo isso, tem sido séries muito próximas, em que a gente tem tido um PJ Washington, acho que vem de 2 jogos na casa de quase 30 pontos. Não sei se dá para contar que o PJ Washington vai fazer quase 30 pontos todo dia, ele não é esse jogador, apesar de eu achar ele um bom jogador. E eu acho que do lado do Oklahoma, principalmente o Jalen Williams não tem jogado tudo que sabe jogar, tudo que geralmente consegue jogar. E mesmo considerando todo esse cenário, tem sido jogos muito próximos. Então eu não acho que está muito longe de, por exemplo, no jogo de daqui a pouco, o Oklahoma ganhar do Dallas, e aí você tem uma série empatada e uma minissérie de 3 jogos com 2 mandos do Oklahoma. Então, para mim, a série ainda está muito aberta. O jogo de hoje é muito crítico. Se o Dallas fizer 3-1, a coisa fica bem mais complicada. Mas, para mim, a série ainda está muito aberta. E
E acho que importante que, independente de qual seja o resultado, que a temporada do Oklahoma não deixe de ser considerada pelo que ela deve ser, que é um grande avanço desse time, que, vamos combinar, está no terceiro ano de rebuild. É que a gente esquece disso, porque já foram líderes de conferência a essa altura, mas está indo no terceiro para quarto ano aí de rebuild. Muito bem. Leozão, além do Kyrie Irving, que a gente já falou um pouco, o Jason Kidd, qual o segredo dessa defesa do Mavis que o Jason Kidd armou para esses playoffs? Cara, eu acho que não é nem pros playoffs que o Jason Kidd arrumou. O fim da temporada do Dallas já foi muito bom também, né? É, é o que o pessoal tava chamando de defesa casulo, se eu não me engano, que eles fecham o garrafão com todo mundo ali, tipo, ninguém infiltra, o garrafão é área proibida, e basicamente concede meia distância, você pressiona o cara da linha de três para ele tentar infiltrar com o garrafão fechado, e aí você vai meio que pressionando os jogadores que estão infiltrando, né? É uma defesa muito útil, né, na NBA, que é baseada em bola de três e infiltração. Se você fecha um dos dois, você automaticamente cortou grande parte do plano ofensivo de muitos times, né? Ainda mais no caso de Oklahoma, que era muito baseado em abrir o cinco e infiltrar. Você jogar contra um time que tem esse potencial defensivo dentro do garrafão muito difícil de enfrentar isso. Apesar de não ser um time tão alto, né? Isso que é curioso. Dito isso, o Dallas aprendeu, eu acho, a bloquear grande parte dos ataques de OKC. O tanto de mãos que aparece do pessoal de Dallas em qualquer infiltração do jogador de Oklahoma é um negócio que deve dar um desespero de você infiltrar naquele garrafão. O Kyrie Irving roubou muitas bolas, o PJ Washington desviou passes, até o Luka desviou. Então, isso começa, infelizmente, a entrar na cabeça, né? Ainda mais de jogadores que estão no primeiro playoff ali, basicamente, é o primeiro momento de estrelato de muitos deles. Você começa a duvidar do que você tá fazendo. E aí talvez seja onde começa a gerar mais problemas pro Thunder. Porque o Chet, ele basicamente foi excluído da série, ele nem é mais um fator. Defensivamente, ele continua dando tocos, ele continua protegendo o garrafão, mas ofensivamente, ele quase não é um fator para o Oklahoma. Isso é um problemaço, porque ele era uma parte importante do ataque na temporada regular. O Jalen Williams também não tem jogado bem. Esse daí talvez seja, eu acho que é o ponto onde o OKC talvez tenha mais a evoluir. Porque o Chet, eu sinceramente acho que não tem muito o que fazer nessa série. Ele não consegue jogar embaixo pegando, por exemplo, bola de costas ali dentro do garrafão. Ele vai ou tomar um tapa quando ele tentar driblar, ou tomar trombada do Gafford ali, porque o Gafford é mais forte que ele. E quando ele tenta driblar a bola de fora para dentro do garrafão, ele só não é bom o bastante. Então, Dallas meio que entendeu como neutralizar ele, porque ele ainda não tem, talvez, as valências necessárias para isso. Mas o Jalen é um cara que ele precisa aparecer, pô. Não dá pra depender só do Shea fazer alguma coisa. Precisa de mais alguém que tenha potencial ofensivo e não pode ser o Jalen Williams pra arremessar a bola de três no fim do jogo, sabe? Se você tá dependendo do Jalen Williams arremessar a bola de três, é como na época que o Dallas dependia do Maxi Kleber arremessando a bola de três. É legal quando o cara acerta uma ou duas, você não pode depender de arremessar cinco. Então eu acho que o Oklahoma ele tem que começar a entender, abandonar talvez um pouco das coisas que ele faz e entender o que funciona nessa série. Eu acho que esse é o grande ponto. O Oklahoma não tá sabendo jogar a série de playoffs. Uma série de playoffs ela é um universo completamente à parte do que foi sua temporada, do seu dia a dia, etc. Ela tem metas, entre aspas, muito específicos de coisas que funcionam, coisas que não funcionam. Se a sua melhor jogada da temporada inteira não funciona, você não faz mais ela. Você fazia 50 vezes, vai fazer 15 dela só. Eu acho que o Oklahoma não tá conseguindo encontrar esse ponto de transição entre o que foi a temporada e o que tá sendo enfrentar Dallas. E Dallas aí eu acho que talvez esteja dando uma surra em Oklahoma em questão de maturidade. E foi o que a gente comentou do Kyrie entender o que ele precisava fazer para ganhar um jogo. Dallas entendeu o que eles precisam fazer para ganhar essa série. E eles estão fazendo à risca. É o tempo inteiro pressão no cara da bola quando eles estão defendendo. Ninguém infiltra de jeito nenhum. Faz 3 faltas no primeiro quarto se precisar, mas o cara não infiltra. E aí começa a mexer com a cabeça do Oklahoma, ele começa a se precipitar, começa a abrir vantagens, começa a ficar um pouco preocupado de não conseguir buscar, e vira uma bola de neve. E é aquele negócio, no fim do jogo,
No último jogo, o Dallas não foi tão bom nisso, no outro jogo foi mais. Mas Dallas consegue cozinhar muito bem esse fim de jogo. Mesmo com os hack alive lá que o Oklahoma tá fazendo. Que inclusive eu acho que foi uma má ideia. Eu concordo, o Lively puniu muito mais do que eu esperei que ele fosse punir. Mas o ritmo que Dallas imprime no fim do jogo, aquele Doncic batendo a bola no meio da quadra por 15 segundos, e aí vem um corta-luz que ele infiltra, dá um passo pro lado todo lento e faz uma bandejinha, um floater, qualquer coisa assim. Isso mata muito o Oklahoma. No fim do jogo eles já estão desgastados, que já tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, já tem uma pressão em cima. Essas jogadas, pô, no último jogo, o Dallas teve faltas assim a rodo no fim do jogo, que afetou diretamente a performance de Oklahoma, o que poderia resultar em uma virada no final. Então, eu acho que Dallas está conseguindo dar uma surra de maturidade em cima de Oklahoma que eu não vejo nessa questão o Oklahoma conseguindo correr atrás agora. O que o Oklahoma precisa fazer para mim, só rapidinho para fechar, que eu paro de falar que eu tô falando pra cacete já. O Giddey não pode estar em quadra mais, eu entendo o negócio de a gente não pode perder o jogador e não sei o quê, mas ele é uma vulnerabilidade assustadora, assim, tanto ofensiva quanto defensivamente. Ele não consegue marcar, ele não sabe fazer rotação, todo mundo que cai com bola pra cima dele bate pra dentro e mata a bola, então ele não pode estar em quadra, isso é ponto dado. É. E Oklahoma precisa entender o que fazer com o Chet Holmgren no ataque, porque ou vai deixar ele na zona morta só pra tentar matar uma bola de três ou outra, ou vai ter que envolver ele de alguma outra forma no ataque, e principalmente o Dalian Williams tem que vir pro jogo. Se ele não ajudar no ataque, Oklahoma não consegue ganhar essa série. Apenas esclarecendo aqui para quem não entendeu a referência, no último jogo, principalmente, o OKC fez uma estratégia de fazer faltas de propósito no Derek Lively Júnior, né? Júnior ou segundo, agora eu não lembro. É o terceiro, não é? Terceiro? Boa. Mas no Derek Lively, o calouro pivô do Mavericks, para levá-lo à linha de lance livres e fazê-lo errar. Infelizmente, para o time do OKC, essa estratégia não deu muito certo, porque o Derek Lively teve quase 90% de aproveitamento da linha de lance livre. Eu acho Né? que. E eu, quando digo que não foi uma boa ideia, eu não digo nem tanto por isso. A gente pode até discutir a parte ética dessa estratégia aqui, mas enfim, não é esse o objetivo. Mas eu acho que, putz, ele ter acertado 90%, ele obviamente não é um arremessador de 90%, e a gente pode chamar isso de azar. E azar ou sorte não é o que deveria definir se uma estratégia é boa ou não. Mas para mim o ponto é que eles fizeram isso em alguns momentos do jogo em que o OKC estava bem, estava encostando no placar, o jogo estava com uma dinâmica que era positiva para o OKC, e eles começaram a travar o jogo com uma série de faltas seguidas, acabaram ficando sem o Ludort nos minutos finais ainda, se bem que ali não fez diferença nenhuma, aliás, não foi nem nos minutos finais, foi nos segundos finais. Mas eu achei uma decisão questionável. Mas enfim, eu acho que a série ainda está muito aberta, diferentemente de Boston e Cavs aqui, que está 98-83, e eu acho que a série está indo pro Beleléu. Pro Beleléu. Assim, eu concordo demais com todos os pontos do Léo, assim, acho que principalmente tem uma coisa, assim, a gente não falou hoje, nem vai falar hoje, vai deixar para fazer isso mais para frente, mas o Dignou lá, o técnico do OKC, foi eleito técnico do ano, né? E eu acho que ele precisa encontrar ajustes, especialmente ofensivos, para que o time dele tenha saída para esse esquema do Mavis. Beleza. O Mavis encontrou uma defesa forte, o Kyrie Irving, né, a gente já falou aqui, tá se doando defensivamente, coisa que não era muito do foi só o Mano Menezes falar, o Cavs foi lá, baixou para 9 a vantagem do bola de 3. Mas o Mavericks achou um jeito de jogar, eu acho que PJ Washington, Daniel Gafford, né, foram peças muito importantes para essa transição do Mavericks. O Mavericks, concordo com o Léo, foi o melhor time do final da temporada regular, mas o Oklahoma precisa encontrar um jeito, gente. Precisa encontrar saída, tem repertório, tem gente, tem capacidade de fazer algo melhor. E a gente falou do Celtics, o OKC me pareceu em muitos momentos nessa série com Dallas, o Celtics do Isolation. Eu falei isso para vocês hoje à tarde. Bola na mão do
cara, 1 contra 1, se vira, faz um milagre e, cara, muitos arremessos forçados, muitos arremessos forçados. E aí, óbvio, nem Shea nem Jalen Williams vão vir para o jogo forçando tanto arremesso assim quanto o OKC tá fazendo eles forçarem. Então, precisa sim achar um encaixe, acho um mérito enorme do Dallas Mavericks. E galera, acho que o Léo falou, mas ó, só aumenta a minha paixão. É muito, muito diferente. E Acho tudo que isso, não estando nas melhores condições físicas, né? não estando nas melhores condições físicas, teve gripe, né? Teve o flu game Luka Doncic aí, né? Mas, cara, ele chama a responsabilidade. Tudo bem, acho que tem um ponto só do Luka que eu queria falar. Tá reclamando demais. Reclama demais da arbitragem em todo jogo, todas as bolas, todas as decisões. Acho que precisa concentrar e focar no jogo dele. Ele é muito bom. E, cara, a gente vai falar já já do Nuggets, mas se o Dallas abre vantagem, especialmente do terceiro quarto para frente, é muito difícil derrubar essa vantagem, porque você tem um jogador que sabe cadenciar muito bem o ritmo do jogo. Então, acho que vai ser muito difícil para os meninos de Oklahoma, mas ainda acho que é uma série aberta. Chegamos à última série do atual campeão. O Nuggets, pasmem, foi surpreendido por um 2-0 em sua casa. O Wolves com a defesa monstruosa nos 2 primeiros jogos. Limitou demais o ataque do Denver Nuggets. Um Jamal Murray que no segundo jogo, salvo engano, acertou 3 arremessos de 18 tentados. E, porém, ontem o Nuggets empatou, vencendo 2 jogos seguidos em Minnesota. E agora leva a série de volta para Denver para poder exercer seu mando de quadra. Leozão, os atuais campeões dormiram no ponto e acordaram dessa vez? Eu acho que eles mais foram surpreendidos do que dormiram no ponto. A defesa de Minnesota surpreendeu muito, acho que principalmente na parte do o Jaden McDaniels com o Jamal Murray. Aquela marcação quadra inteira, ele foi cansando o Jamal Murray, não deu espaço para o Jamal Murray. Foram 2 jogos muito ruins, ele não conseguia criar arremesso do jeito que ele estava criando normalmente. Foi assim horrível. E a adaptação de Denver, de o Jamal Murray agora só pega a bola lá no ataque, mudou totalmente a série. Porque agora o Jamal Murray só recebe bola em progressão, com handoff, com pick and roll, então ele não mais chega desgastado, ele não chega em posições ruins, ele recebe bolas em posições boas para gerar arremessos bons, tanto para ele quanto para os outros. Isso daí mudou totalmente tanto o ataque de Denver quanto a defesa de Minnesota, e eu acho que aí é o principal ponto dessa série, que é Leozão, você voltou ao mudo. peço perdão, até que ponto eu falei? É o ponto-chave dessa série. O ponto-chave dessa série é a defesa de Minnesota. Porque sem a defesa tão agressiva, tão, tão impactante como foram nos primeiros jogos, Minnesota não produz ofensivamente. E aí entra num dilema muito grande, que é o ataque do Wolves não existe. É basicamente o Anthony Edwards fazendo alguma coisa por conta própria. O Conley gera situações ofensivas muito boas, mas não sai mais nada de mais ninguém. Então, o Karl Anthony Towns jogou muito mal o último jogo. O Rudy Gobert terrivelmente também. Um garrafão muito, muito abaixo do que era esperado. Então, assim, você começa a juntar muitos problemas ofensivos. E se a defesa, que é o grande ponto desse Wolves, não funciona da forma que ela deveria, ou que se esperaria que ela funcionasse, esse time ele fica muito refém. Refém do outro time, no caso do Nuggets, não conseguir punir todos esses erros ou esses defeitos que o Nuggets pune, e refém do Anthony Edwards conseguir fazer 162 pontos num jogo e tentar ganhar o jogo sozinho, que foi o que ele tentou fazer ontem, não me falha a memória, e não conseguiu. Então, assim, eu acho que o Minnesota precisa resolver, número um, algumas questões defensivas. O Jamal Murray não tá mais sendo marcado, basicamente.
O McDaniels faz um trabalho muito bom ainda, ele é a melhor pessoa para marcar o Murray, mas ele encontrou como criar espaços e como criar arremessos e como produzir jogo. Beleza, isso posto, continua o que tá fazendo e precisa arrumar o resto agora. Precisa encontrar quais são as coberturas, quais são as trocas, quais são as movimentações para parar isso, porque assim, é, nesse último jogo, o tanto de bola que o Minnesota tomou desatento é um negócio que não dá pra acontecer num jogo de playoff, sabe? Ainda mais uma série tão pegada como essa. Bola de lateral, bola de fundo bola, que os caras. Pô, contra-ataque de sexta feita é inacreditável, sabe? Se tomar um negócio desse. Então, assim, Minnesota parece que eles estão desatentos em algumas movimentações, estão tão focados em parar determinadas coisas que os outros aspectos estão passando despercebidos. E como não tá funcionando mais parar o Jamal Murray, que era o ponto central, eu acho que o Minnesota agora tá um pouco perdido no o que fazer pra ir contra esse Nuggets, porque assim, o Jokic tinha 3 faltas no primeiro tempo desse último jogo e basicamente não fez diferença. Basicamente, a diferença se manteve a mesma. Então, assim, você não conseguiu punir não estar com o Jokic. Quando ele voltou, você não conseguiu punir o fato dele já ter muitas faltas. Você não conseguiu parar o Jamal Murray. Você não conseguiu parar o Aaron Gordon. O Aaron Gordon sendo uma peça fundamental para Denver, tanto na defesa quanto no ataque. Ele tá sendo a peça que o Wolves não tem, por exemplo. Então, assim, Denver começou a agregar todas as suas valências ali. E Minnesota não tá conseguindo acompanhar esse ritmo. E talvez isso seja o que mais me preocupa, porque me parece que Minnesota chegou no teto do que eles conseguem produzir. Cara, partidaça do Aaron Gordon no último jogo. Errou um arremesso de quadra. Chegou um momento que ele tinha acertado todos. Ele errou só pra ser humilde, né? E esse ponto, assim, pra você ter uma ideia, Léo, o Jokic só foi pro banco, assim, efetivamente por conta de um problema de faltas e porque o Nuggets ficou com receio ali no meio do último quarto, quando eles meio que tentaram poupar e o Jokic já tava com 4 faltas. Acho que tem um ponto aqui, assim, a gente falou muito de atitude, etc. Para mim aqui, esse é o outro time que falta um pouco dessa atitude. Acho que o Anthony Edwards tem, e tem muito, e tá mostrando que ele é realmente provavelmente uma das grandes estrelas que a NBA vai produzir nos próximos anos. Ele é muito novo porque ele tá jogando, mas o restante ao redor parece que não tem. E aí eu acho que o Nuggets foi feliz, porque o Nuggets tentou de todas as formas no último jogo, principalmente, e botou o Aaron Gordon para marcar o Anthony Edwards para isso, mas dobrar um pouco em cima do Anthony Edwards e afastar ele do garrafão. Ainda assim, ele foi para os movimentos, né, para as bolas de 3 pontos, e estava impossível parar ele mesmo nas bolas de 3, mas isso começou a limitar o ataque do Wolves. E aí, muitos ataques do Wolves terminavam na mão de quem? Isso me irritou durante o jogo. Na mão do Gobert. Cara, bola na mão do Gobert. O Gobert no mano a mano para tentar infiltrar, fazer. Não vai rolar, gente. Não vai rolar. E sabe qual que é a maior tônica disso que você falou, Rafa? Aquele lance lá que o Jokic só tira o corpo e o Gobert tenta dar um E tranco o, nele e anda. e o Gobert anda, né? Ele quase cai. E aí uma É andada ridículo, né? pífia no final de jogo em que tipo, você precisava pontuar. Então, assim, eu acho que beleza, o segredo do Wolves é realmente manter essa defesa tão forte quanto eles tiveram nos primeiros 2 jogos, mas para essa defesa realmente ela ser preponderante, o ataque tem que começar a produzir. E aí entra um ponto para mim que eu acho que é erro do Chris Finch. O Karl-Anthony Towns não entrou nessa série. E continuar com ele em quadra muito tempo em jogos em que principalmente você tem o Naz Reid melhor, em que você tem até o Kyle Anderson podendo contribuir mais, pode ser melhor. A gente falou muito da teimosia do Thibodeau no Knicks, mas, cara, eu acho que o Chris Finch está sendo um pouco teimoso também no Wolves, mantendo o Karl Anthony Towns tanto tempo sem entrar no jogo. O Karl Anthony Towns foi matar uma bola de 3 no terceiro quarto do jogo passado, e aí ele tentou voltar para o jogo.
E mesmo assim depois não conseguiu dar sequência. Do outro lado você tem um Murray que parece que voltou para a série e, cara, tá mostrando, né, uma outra atitude. Você tem um Aaron Gordon praticamente perfeito dos dois lados da quadra e um Jokic que, cara, assim, as assistências que o Jokic dá para mim são até mais espetaculares do que qualquer outra coisa que ele faz em quadra. O que ele consegue ter de leitura de quadra e posição dos jogadores, né, da equipe que estão ao redor dele é algo absurdo mesmo. Então, acho que ainda é uma série muito difícil para o Wolves. Eu não sei, Léo, se é o teto. Eu acho que esse time do Minnesota tem mais coisa para dar, tem mais insumo para dar, mas precisa mudar e talvez tirar algumas peças que não estão funcionando e colocar peças que podem funcionar. Acho que o Naz Reid, todas as vezes que entrou, trouxe contribuições, principalmente ofensivamente, para o time do Minnesota. Agora, não dá para dar a bola na mão do Naz Reid e achar que ele vai criar o próprio arremesso, não dá para dar a bola na mão do Gobert e achar que ele vai achar o próprio arremesso. Não dá. O Wolves, como você bem falou, é muito bom num jogo de transição, baseado numa defesa forte, que pega esse time do Denver desarrumado, até porque esse time do Denver arrumadinho não vai conseguir, né? Não, é muito mais difícil de você atacá-lo, mas precisa mudar. Então acho que fica aqui um pouco dessa essa minha indignação, de certa forma, com o Wolves em ser um pouco mais teimoso do que precisa. Meus amigos, palpites para a final do Oeste. Essa é brincadeira, hein? Essa aqui, quem acertar pode jogar na Mega no outro dia. Ô, louco, é assim? É assim, não sei se te contaram, mas se acertar isso, é Mega Sena e pai. É Nuggets em 6 e Mavericks em 7. É o gabarito. Mano Ó, Mixel. eu vou com Nuggets em 6 também, apesar de eu achar que tem jogo ainda. E aí eu não ia ser agora que eu ia deixar de acreditar no amor, né? Então, OKC em 7. Eu, pra mim, é Nuggets em 7 e Mavs em 5. Ô, louco. Então, duas vitórias seguidas aí do Dallas e por aqui acabou, como diria Ari Aguiar. Exato. Por aqui acabou. Como diria Zé Boquinha, vaca foi pro brejo. Nem o Mark Cuban tem essa confiança toda que vai acabar em 5. Muito bem, meus amigos. A gente estendeu bastante, então vamos deixar para falar das lições aprendidas Depois da para os temporada, times que foram eliminados. tem Teremos tempo na Se foi off-season. eliminado, não merece espaço aqui, né? Nosso espaço é caro. Falar de time Nosso perdeu. tempo é curto, entendeu? Nosso Eu tempo é acho que curto. quem é eliminado na segunda rodada de playoff, até beleza, a gente pode falar. Quem é eliminado na primeira, faça-me o favor, né? É isso. Melhor. Faça melhor ano que vem, Mas né? uma pergunta, acho que só para a gente falar disso. Teve alguma surpresa para vocês na primeira rodada de time que foi eliminado? Positivo ou negativo? As duas. Surpresa tanto faz. Justo. Pra mim, uma surpresa bem negativa foi o Suns. Foi bem pior do que eu achei que seria. Nossa, foi tenebroso. Uma surpresa positiva foi o Magic. Eu acho que o Magic jogou muito mais do que eu esperava no começo da temporada. E muito mais do que eu esperava que eles fossem jogar nos playoffs. Então, eu acho que o Magic tem um futuro brilhante. E o Suns, olha, sinceramente. Eu não diria que a gente teve uma grande surpresa, porque os resultados não foram surpreendentes, propriamente ditos, né? Mas eu concordo que o Suns foi abaixo do que se esperava, concordo que o Magic foi acima. Eu acho que o resultado que eu não esperava, de fato, era o Bucks eliminado, apesar de todos os problemas do Bucks, mas eu acho que isso teve muito a ver com lesões. Eu acho que o Bucks inteiro teria passado pelo Pacers, mesmo com todos os problemas que o Bucks teve ao longo da temporada e continua tendo. Concordo. Agora, de fato, a situação do Phoenix Suns, dá para fazer um podcast só sobre ela, de quão ruim ela é.
Sim. Ressaltando que eles se enfiaram lá por vontade própria, ninguém obrigou ninguém a fazer nada, eles procuraram isso. Se não são as Cara, consequências das minhas escolhas ruins, né? cara, e ali é difícil, hein? Rapaz, vai ser difícil consertar a cagada que eles fizeram, hein? Se quiser, eu te ensino a consertar. Eu troco o Booker por Hashimura Reeves e uma escolha de segunda rodada, só para Olha dar aquela lá. compensada. Lá vem ele de novo. E aí E o o resto se Lugan vira lá. cap salarial, né? Você manda junto. Não é por É, contrato, eles aquele são de um ano, vai ter espaço salarial agora. money compensation, né? Famoso money compensation. Ó, pra mim, assim, a maior surpresa positiva, com- apesar de eu não achar que é mais surpresa, porque eu já venho falando desse time desde o começo da temporada, foi o Magic, concordo. Acho que, inclusive, tinha tudo pra ganhar a série do Cavs no último jogo. Passou boa parte do jogo na frente. E a surpresa negativa, sim, pra mim é o Bucks. O Suns também, mas o Suns eu já não esperava. Então, minha expectativa com o Suns nunca foi alta com esse trio. É por isso que eles surpresa, assim. E ao longo da temporada ela foi se solidificando como baixa, né? Mas ainda assim, concordo com o Leozão, foi ainda pior do que a gente poderia esperar. Mas eu acho que o Bucks, mesmo incompleto, cara, não ganhar do Pacers, assim, não sei. Acho que o Bucks demonstrou. Nossa, na verdade não demonstrou nada. A hora que Trabalho. vir final da NBA OKC Pacers, aí você vai Nossa senhora. falar. Nossa, Deus me free. Mas eu acho que o trabalho do Doc Rivers, olha, assim, cara, Era o que a gente uma esperava no fim, não era? mas uma dificuldade de atacar, cara, uma dificuldade de tudo, bicho, de tudo, assim, time engessado, cara, meu Deus, meu Deus. Assim, tipo, se você compara o Bucks campeão da NBA com esse Bucks que a gente viu agora nos playoffs, cara, parece que destruiu o time. Parece que assim, você pegou tudo que era bom e tudo que era essência desse time e jogou no lixo. Mas foi um pouco Então, que foi feito mesmo. O problema é É, que praticamente era uma troca de abrir mão de uma alma defensiva, de um time sólido defensivamente, para ter mais uma grande estrela e tudo mais. Só que a parte da grande estrela que não funcionou tão bem. Não tô nem dizendo que é culpa do Lillard, tá? A gente pode discutir isso de e nem novo. a parte de abrir mão da uma defensiva, porque no meio da temporada trocaram o técnico que era pra trocar tudo e botaram outro cara pra fazer defesa. Pois é, bom ponto. é. Muito bem, meus amigos. Considerações finais neste episódio especial. Eu acho que a principal consideração aqui é ajude os nossos amigos no Rio Grande do Sul. E nada mais importante do que isso agora. Precisamente. Quem puder doar, doe. Quem não puder, compartilhe aí a informação e a palavra e os canais. E Qualquer ajuda é válida, né? Inclusive, fica aí a dica que os Correios estão aceitando doações em loco, né? Então, compre um packzinho de garrafa d'água e vá aos Correios. Tem certeza que vocês têm roupas antigas aí nos armários. É que já está vindo aí o outono e inverno. Vai trocar sua coleção, vai na Zara comprar roupa nova que eu sei. Deixa lá as roupas antigas no correio, deixa elas separadinhas, anotadinhas, qual o tamanho, tudo certinho, o que você está doando, que vai ajudar muita gente. Tá chovendo lá de novo hoje, então eu acho que o que importa agora é ajudar quem precisa, porque tá foda, falando francês bem correto. Tá chovendo e vai fazer frio, então realmente esse ponto das roupas é importante. E galera, assim, tem Pix lá do governo do estado do Rio Grande do Sul, tanto no site do governo do estado, tem no Instagram do governo do estado do Rio Grande do Sul, tem os Correios como ponto de coleta de roupas, água, cara, tem vários pontos de coleta na empresa que eu trabalho, a gente tem pontos de coleta, acho que na maior parte das grandes empresas hoje tem. Com certeza. Galera que corre aí, tem várias assessorias de corrida coletando roupa e tudo mais, então dá pra gente ajudar e, assim, acho que é uma das situações mais tristes que eu acho que a gente já viu na vida, onde as pessoas estão perdendo tudo, 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 tudo de uma hora para outra e, sim, óbvio,
tem responsabilidade, a gente tem que entender por que isso está acontecendo, e acho que cada vez mais fazer nossa parte preocupado com o meio ambiente e com os danos que a gente causa, mas esse momento especialmente, acho que a gente como réis mortais aqui, é momento de ajudar e ajudar as pessoas. Então, acho que fica aqui também nosso compromisso como podcast, quando a gente lançar esse episódio, revisitar os pontos, né? Revisitar aquilo que os meios onde a gente pode ajudar e ajudar nessa divulgação, porque é isso também que a gente pode fazer a nossa parte. Meus amigos, episódio 100, eu confesso que eu nunca imaginei que a gente estaria tanto tempo aqui. Já são quase 3 anos. Esse ano a gente completa 3 anos de Ed 3. É uma honra estar com vocês, é uma honra falar de algo que a gente gosta tanto e que a gente acompanha tanto. Eu queria realmente agradecê-los e agradecer quem ouve a gente também. Acho que esse ano que passou a gente teve um salto bem bom de ouvintes, de espectadores. Quem gosta do que a gente faz aqui, por favor, continue ouvindo a gente. Siga a gente não só nas redes sociais, mas principalmente no seu distribuidor de podcast. Quem escuta a gente pelo Spotify, avalie a gente lá, dá 5 estrelinhas, até porque se não for para dar 5 estrelinhas, não faça nada. Mas é isso, acho Ajudar não que atrapalha. a gente não ganha nada financeiramente fazendo isso aqui, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente quer. Então, é isso, eu acho que cada vez mais a gente tem gostado daquilo que a gente faz e não à toa estamos aqui, não todas as terças-feiras, mas quase todas as terças-feiras do ano. Mas se vocês ajudarem a gente vai vir todas as terças-feiras, viu? Se um dia a gente conseguir viver disso aqui, né, Leozão? Nossa, Quem sabe? eu venho terça e quinta e se pedir na sexta venho Não, aí também. pode ser todo dia. Eu Só faço, a gente vem aqui, vem todo dia conversar sobre o jogo da rodada anterior. É isso. Muito bem, meus amigos. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast NBA. O Ed 3 fica por aqui. Lembrando aqui que o Celtics venceu o Cavs e abre 3-1 na série. Um grande abraço. Até semana que vem estaremos aqui, com certeza, espero eu. E até a próxima. Valeu! Valeu!